Olá pessoal, vamos iniciar hoje o estudo dos direitos dos tratados. Esta é uma parte do direito internacional público em que nós aprofundamos mais o estudo acerca dessa importante fonte do direito internacional público, que são os tratados e as convenções internacionais. Fato é que desde o final do século XIX, meados do século XX, o número de tratados internacionais que foram celebrados na sociedade internacional cresceu exponencialmente, abrangendo os mais diversos assuntos de interesse das nações soberanas, variando desde matéria trabalhista, tratados firmados, elaborados no âmbito da Organização Internacional do Trabalho, até tratados relacionados aos direitos humanos em geral. Esse processo aí de progressiva elaboração de tratados internacionais tem sido denominado pela doutrina de codificação do direito internacional público. Pois bem, esse processo de codificação culminou no ano de 1969 com a elaboração de uma convenção, de um tratado internacional que desse as diretrizes gerais e uniformizasse o entendimento da matéria e tivesse força obrigatória perante a sociedade internacional e os mais diversos estados soberanos que integram essa sociedade internacional. Pois bem, por reunir, por positivar uma série de comportamentos do Estado quando lidavam e quando contratavam entre si os mais diversos interesses jurídicos, é que essa convenção ela é aplicável, e aqui é a primeira observação importante que você deve anotar aí. A Convenção de Viena sobre os Direitos e Tratados de 69, ela é obrigatória mesmo para aquele país que não firmou o tratado. É obrigatória para aquele país que não faz parte da Convenção de Viena. E assim era o caso do Brasil, era o caso do direito brasileiro, porque o direito brasileiro só incorporou a Convenção de Viena de 1969 no ano de 2009. E o fez através do decreto 7030 de 2009, incorporando formalmente a Convenção de Viena ao nosso direito brasileiro. Pois bem, apesar dessa obrigatoriedade da observância da Convenção de Viena, por força de reunir, positivar costumes internacionais em matéria de tratados, essa Convenção de Viena, anote aí a segunda observação importante, ela não ocupa uma posição hierarquicamente superior em relação aos demais tratados internacionais. Pois bem, no artigo 2º, parágrafo 1º, a linha A da Convenção de Viena, nós temos um conceito formal de Estado. A Convenção de Viena não leva em consideração para definir um tratado qual é a matéria, qual é o conteúdo versado desse tratado, e sim apenas um conjunto de elementos formais. São esses chamados elementos essenciais de um tratado que nós estudaremos na sequência. Pois bem, terceira observação, como nós podemos definir um contrato internacional? Diz lá o Valério Mazzuoli, contrato internacional, tratado internacional é todo acordo formal concluído entre sujeitos de DIP, Direito Internacional Público, regido pelos direitos das agentes e que visa a produção de efeitos de direito entre as partes contratantes. A partir de agora, nós vamos ver quais são os elementos essenciais do tratado. E nós retiramos lá daquele artigo 2º, parágrafo 1º da Convenção, cujo link nós disponibilizamos aí para vocês na nossa sala de aula virtual. Vocês podem acompanhar acessando esse link, o teor da Convenção de Viena, e acompanhar o raciocínio que nós vamos desenvolver aí e desdobrar cada um desses elementos formais aí para definir se determinado ato internacional vai ser categorizado como tratado ou não. Pois bem, o primeiro elemento diz respeito à vontade, ao elemento subjetivo. Tratado é um acordo internacional, é uma convergência de vontades entre sujeitos do direito internacional para produzir efeitos jurídicos entre as partes contratantes sobre as mais diversas matérias. Logo, primeira conclusão importantíssima, não há que se falar em tratado se não houver manifestação de vontade, declaração de vontade dos sujeitos de direito internacional em se obrigar, em contrair direitos e obrigações acerca de matéria de interesse das partes. Segundo elemento, tratado só é aquele ato internacional celebrado por escrito.
esse é o elemento formal da maior importância, porque o instrumento do tratado permite que seja identificado com clareza qual é o teor do tratado, conferindo o que? Segurança jurídica, certeza ao direito e facilitando a interpretação daquilo que foi pactuado entre as partes. Terceiro elemento, só pode firmar tratado os sujeitos de direito internacional que tenham essa personalidade, quais sejam estados soberanos e as organizações internacionais. Somente esses sujeitos, estados e organizações internacionais é que podem validamente se obrigar e contrair direitos perante o direito internacional. Quarto elemento, além de estar configurado em um instrumento escrito, elaborado por sujeitos de direito internacional, configurando uma convergência de vontades, esse acordo aí, ele é regido pelo direito internacional público e não pelas leis internas de cada país. Logo, esse tratado, esse acordo, esse ato internacional, ele obriga os estados contratantes, os denominados estados partes, na seara internacional. E por fim, para configurar um tratado internacional, não importa o nome que esse acordo, que esse ato tenha. A denominação não tem nenhuma relevância. O que importa é que aqueles elementos essenciais, formais, que nós nos referimos há pouco, estejam presentes para configurar um tratado internacional. Basta que contenha esses elementos essenciais mínimos, esses elementos formais. Não importa o seu conteúdo, não importa a sua matéria. Então, acordo entre sujeitos do direito internacional, acordo por escrito, acordo regido pelo direito internacional público, naturalmente com fins de produção de efeitos no direito internacional. Produção de efeitos no cenário internacional. Pois bem, como não importa a denominação dos tratados, no entanto, por força da prática jurídica e já secular das nações soberanas, no tratamento das mais diversas matérias, existem algumas terminologias que são muito comuns por força do direito costumeiro. Tratado sobre determinado assunto, ele geralmente leva um nome. Tratado sobre outro assunto, ele geralmente tem outra denominação. Fato é que nós devemos guardar esta observação muito importante. Esta denominação tratado internacional, essa seria uma locução redundante, porque todo tratado ele é internacional. Tratado é um grande gênero que contempla algumas espécies. E essas espécies particularizam determinadas matérias que podem ter, por força do costume, por força da tradição, uma denominação que não é essa de tratado. A primeira delas, por exemplo, é denominar-se tratado como convenção. No nosso direito, por exemplo, é muito comum nós encontrarmos elaboração de textos doutrinários, até mesmo nas leis em geral, das leis internas, essa denominação, tratado ou convenção internacional, tratado ou acordo internacional. Então, a convenção geralmente são tratados normativos e multilaterais, que contemplam e prevêem normas gerais acerca de determinada matéria. Por exemplo, a Convenção de Viena sobre tratados internacionais. Pacto também é uma denominação de um tratado, de uma espécie de tratado internacional. Acordo, em geral, os acordos são espécie de tratados para versar sobre matéria de natureza econômica, matéria de natureza financeira, cultural ou matéria comercial, Carta, geralmente são instrumentos que constituem, que criam organismos internacionais, organizações internacionais. Por exemplo, Carta da ONU é o tratado internacional que criou a Organização das Nações Unidas, a ONU. Carta da OEA é o tratado internacional multilateral que criou a Organização dos Estados Americanos. Nós temos também os protocolos. Em geral, os protocolos são acordos secundários, são tratados secundários ou acordos anexos. Anexos que desdobram, que minudenciam, que promovem, em geral, cláusulas interpretativas de acordos ou de tratados principais. Temos também, importante aqui, até pela particularidade e raridade com que é feita, a chamada concordata, que são acordos bilaterais de caráter religioso, que são formados entre a Santa Sé, que é a cúpula da Igreja Católica,
a Igreja Católica tem esta personalidade de direito público internacional, a Santa Sé denominada, pode firmar tratados internacionais em matéria religiosa. E por fim, apenas como exemplo, nós temos estatutos, que são tratados internacionais que criam as cortes internacionais. São tratados internacionais que criam os tribunais internacionais. Por exemplo, o Estatuto da Corte Internacional de Justiça, que criou e que disciplina internamente, que regulamenta o principal órgão judicial da ONU, que é a Corte Internacional de Justiça. Nós temos o Estatuto do Tribunal Penal Internacional de Roma. É o tratado internacional que criou o Tribunal Penal Internacional. Na sequência, nós estudaremos qual é a estrutura dos tratados internacionais.